É com esse som que começa o álbum Regina, do Nil, provavelmente uma das primeiras obras brasileiras a representar o Vaporwave de uma forma realmente importante. Mas eu acho que mais do que isso, é um trabalho essencialmente pós-moderno. Não que as duas coisas sejam tão distantes assim, né? Mas mesmo depois de ouvir várias vezes, assistir uma porrada de entrevistas em canais que eu adoro, eu ainda não tinha certeza em como abordar o álbum aqui no canal. Questão de formato, sabe? Sempre rola um esforço bem grande da minha parte em aproximar a estrutura do vídeo que eu faço com a obra mencionada de alguma forma, ou encontrar algum conceito para experimentar em cima, mas nesse caso, nada parecia bastar. Até que eu percebi que era exatamente essa incerteza que definia o álbum, e decidi pela primeira vez fazer um faixa a faixa aqui no canal, com uma liberdade total para explorar todas as referências e escrever em um fluxo de consciência muito maior do que o normal. Realmente, Regina é uma aula de conceito. É que eu levo as coisas um pouco a sério demais, e odeio quando elas ficam todas iguais, escolhendo algumas frases só pra te agradar, tipo parei de fumar. Cultura pop, sentimentos pessoais e contexto social. Esse álbum provavelmente é o que junta essas três coisas da forma mais incrível possível. Acho que a última vez que eu tinha visto algo do tipo tinha sido em Lobisomem Sem Barba, o livro, ou livro ilustrado, ou como você preferir chamar, do genial Wagner William, onde a narrativa vai viajando por pequenos textos no formato de postagens em um blog ou algo do tipo, acompanhados por ilustrações belíssimas que vão pincelando aos poucos uma espécie de narrativa maior, com direito até a comentários nessas postagens de uma terceira personagem criada pelo autor. É tão indefinível, mas é uma das coisas que eu mais gostei de ler na minha vida, e Regina não fica atrás, seja buscando a ideia de conexão através dos títulos das faixas ou colocando elementos de videogame na letra, seja com a capa do álbum, que é desenhada pela sobrinha e leva o nome da mãe dele, seja abordando questões mais plurais, como o caos do caminhão que arrancou os fios de luz da casa dele e o Neil teve que ficar dias reclamando com a empresa de energia. E tudo isso acontece já nessa música, mas vai se aprofundar muito daqui em diante. Regina é o que acontece quando um baita rapper se olha não no espelho, mas na sua câmera frontal. Sem ser na intro, essa é a primeira faixa onde a gente escuta um elemento que é recorrente no álbum, os áudios de outras pessoas. São todos de conversas banais, algumas mais sensíveis do que outras, mas todas nos aproximam da forma mais sincera possível do álbum como um todo. É engraçado como Regina tá tão bem situado no nosso tempo, na nossa realidade, que não precisa de muito pra gente entender que esses são áudios de WhatsApp, como mandamos e recebemos todos os dias. O dessa música é especialmente curioso. E qual é o seu problema com coxinha? Sério, era uma dúvida que eu tava precisando te perguntar. Eu não gosto de coxinha! Eu como, mas é uma coisa que pode muito meu estômago. Eu não gosto de coxinha porque é frito, sabe? Eu gosto de bagulho assado. Tipo esfirra assada, não frita, sabe? Tá ligado? E eu acho mais curioso ainda o fato de nessa música o Neil ter usado o instrumental de Steven Universo no beat. Uma animação que parece se encaixar muito bem em alguns momentos de Regina. O Steven não é o protagonista que a gente espera. Ele tem suas maneiras e seus poderes servem principalmente para unir e proteger. O mesmo tá valendo pro Neil, e em um primeiro contato com o álbum tu provavelmente vai estranhar alguma coisa. Mas é o cara que tu vai te aproximando e de repente as decisões dele parecem fazer cada vez mais sentido. Seja no seu jeito muitas vezes inocente de falar sobre coisas do cotidiano, de coxinha, ou até algumas colocações realmente intimistas e familiares. Com o sonho de fazer uma animação e sem vergonha de se inspirar em Steven Universo, fica difícil saber onde esse cara vai parar. Mas vamos pra próxima. Essa aqui traz um outro elemento que, sem ele, o álbum não existiria: a ironia. Essa música trata de ciúmes de uma forma extremamente descontraída, onde o Neil raramente se leva a sério, e isso é simplesmente incrível. Foi a primeira faixa que ele fez do álbum e, segundo o próprio Neil, ela estabeleceu um certo nível de qualidade, ainda que eu ache que ele se solte mais tematicamente em outros momentos do álbum. Com um instrumental bem interessante, a música nunca chega a ultrapassar de forma tão ofensiva aquela linha machista, coisa que aqui poderia acontecer bem fácil, e acaba resultando nos momentos mais divertidos do álbum. Sem sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
E eu acho muito doido como de repente tá tocando uma música super agressiva e isso não parece nem por um segundo fugir da proposta. Essa é uma música bem curta, a mensagem é direta e o que mais impressiona mesmo é a colocação do Neil, coisa que mais pra frente, quando ele explora em faixas mais complexas, vai acabar parecendo extremamente natural pra ele. Nunca perdendo a personalidade, é claro, Batata Grande e Cheddar derruba sorriso de paraquedas. Stay high, stay high, stay high, stay high, stay high, stay high, stay Aqui eu preciso tirar um tempo pra falar desse artista, que é a primeira participação do álbum, Vitor Xamã. O verso dele nessa música é demais, mas esse cara vai muito além. E hoje em dia eu falo com bastante convicção que nesse negócio de rap, ele é um dos melhores. E em melhores eu me refiro a um grupo bem pequeno de pessoas, onde eu nem sei quem são os outros. Mas o Vitor Xamã com certeza tá lá. Engole a tua cápsula e parte pra fabricar. Repetitivação do tempo rouba a tua alma. Escrito no silêncio, grita em uma tela de plasma. Em caps lock publicaram hashtag na jaula. Público sem sal, sensato, sem cérebro. Estou sem saco, com ser célebre sincero. Coisas que poucos no meio do rap conseguem ser. Poeta nato, Xamã respira poesia e onde tu botar ele vai tirar o melhor do instrumental e das palavras, que são sempre muito bem colocadas por ele. Mesmo a pronúncia, cheia de vida, consciência e personalidade, é realmente impressionante. Então escutem Vitor Xamã, sejam os trabalhos só dele ou as participações, todas saem do fundo do coração e não poderiam ser melhor escritas. É tudo simplesmente perfeito. Ele merece o mundo. Me acompanha, me acompanha, vem comigo. Me acompanha. Voltando pro Neil, em um comentário que eu fiz em uma das músicas dele, um cara respondeu: o Neil é a voz de uma geração. Mas eu vou além. Uma das frases ditas por ele nessa música, Valete Copas, é daquelas que vão marcar a geração. Hoje o YouTube vai pagar o almoço. Isso é tão, mas tão significativo, que fica difícil medir a dimensão dela. O rap é seminalmente sobre desigualdade e exatamente por isso esses temas sempre foram abordados das formas mais rígidas possíveis. O que muda aqui é a maneira com que o Neil coloca a questão nesse álbum. E a inovação não precisa vir do que você diz, mas também de como você diz. Percebendo esse novo momento que surge pós-internet, pós-vídeos de react, pós-suicídio, pós-poetas no topo, basicamente pós-descobrimento do rap na internet, ele consegue manter o discurso, porque não é como se os problemas externos à internet tivessem se resolvido, mas atualizando ele da forma mais inteligente possível. Ano passado tudo era novidade, mas eu acho que esse ano todo mundo já percebeu que o futuro é aqui. Mudar as perspectivas, as formas de produzir, pensar a música e distribuir. Esse é o tipo de frase que daqui a 10 anos vão olhar pra trás e lembrar. Foi o Neil, em Regina, que falou isso. Talvez no futuro ela seja dita de outra forma, mas não tem problema nenhum nisso. Juntando a questão social no máximo da sua necessidade, mas atualizando ela para as novas e maleáveis ferramentas, hoje o YouTube vai pagar o almoço, é uma frase simplesmente genial. E hoje o YouTube vai pagar o almoço. Hoje é o YouTube quem vai pagar o almoço. Só manda avisar. Jovens telas trincadas como suas relações. É 1 milhão de planos pra preencher seus corações. Definitivamente, o ponto mais alto do álbum. Jovens Telas Trincadas já me pegou pelo título. De certa forma, ele parte daquela ideia que o Kubrick abordou em 2001, de que a partir do momento em que inventamos a tecnologia, representada pela ferramenta, invenção que é extremamente recente se pensarmos na história do mundo, ela avançou muito rápido e é meio prepotente imaginar que a gente simplesmente domina ela. São telas jovens, mas já trincadas. E a cereja do bolo vem no refrão: jovens telas trincadas, como suas relações. Essa música simplesmente não funcionaria se a gente não fosse tão automaticamente ligado a todas essas máquinas citadas. Ou ligadas por elas, se fica mais confortável de ouvir assim. Brigar pelas teclas, se ver pela tela e não conseguir falar de amor. No fim da música, o áudio da criança é um respiro de esperança. E por que não de humanidade, apesar da última frase dela ser quebrou seu celular. Será que ele humaniza os smartphones ou robotiza as relações humanas? Essa maldita dúvida que torna essa música tão especial. Quebrou o seu celular. E tudo começou e eu não tava online. Na goma não tinha net, não tinha like. Não queria ter dinheiro igual o Tony Stark. Até então E seguindo a sequência de faixas incríveis, a gente chega nesse encontro de gigantes.
Mais incrível do que a reunião do D-Leve e do Oji, só mesmo a decisão desse jovem e ousado Neil que escolhe a trilha de Dragon Ball para receber esses monstros. Nas palavras do próprio, ele usou aquela trilha de quando começa alguma treta ou acaba o episódio em um momento mais tenso. Bom, nada mais apropriado. Aliás, pulando para um outro anime, ouçam esse breve resumo do Neil sobre Naruto. Como eu posso dizer, uma divindade lá. Essa divindade, ela distribuiu os poderes, né, no mundo. Então esses poderes, tipo, é um núcleo muito forte que virou uma personificação, tá ligado? Que é o Naruto. Não, que é o demônio, que é um monstro. E aí, tipo, eles são espalhados assim pelas vilas, que pra cada um tem um pouco de poder também. Sim. E aí esses monstros não podem ficar livremente soltos. Geralmente eles ficam dentro de alguém, de algum recipiente que é uma pessoa. Sim. Tá ligado? E antes disso, esse monstro ficava no corpo da mãe do Naruto. Aí o pai dele, aí soltaram o bagulho endoidou, destruiu a vila, o pai dele jogou dentro do moleque. Então tipo, o moleque cresceu sendo odiado, mas sem querer, tá ligado? Ele já sofria preconceito na escola, tipo, ninguém colava com ele. E foi uma barra. Até que ele conseguiu virar o herói da vila. Aí tipo, ele parou a guerra ninja e hoje ele é o mais foda do bagulho, todo mundo paga pau pra ele, tá ligado? Não. Ele sofre preconceito pelo que ele nasceu, então tipo, eu vejo que o Naruto é preto, mas só que ele não sabe que ele é preto, tá ligado? Sério, olha que doideira. Basicamente, ele conseguiu tirar que Naruto fala sobre uma besta que representa algum tipo de violência natural e é distribuída entre a sociedade como forma de poder, ao mesmo tempo em que ela é vista dentro de uma minoria que sofre preconceito, mesmo não tendo tido a escolha de representar essa violência. Ele é órfão, nunca teve uma festa de aniversário. É uma realidade bem comum. Essa magia que existe em tornar qualquer coisa uma obra totalmente nova com uma versatilidade incrível é o que faz do Neil esse artista tão necessário nos dias em que a gente vive. Ao mesmo tempo em que isso muito provavelmente está errado, também está completamente certo. Bom, ele conseguiu transformar Dragon Ball nessa música, né? Então já não duvido de mais nada. Mais uma faixa que sintetiza tudo que eu venho falando até aqui. Vaporwave até não poder mais, completamente contextualizada e talvez uma das mais maduras de fato. O objeto mais forte dessa vez é o cabo de rede, que aqui, em vez de conectar, é colocado como potencial forma de afastamento. Foda. O instrumental tem uma virada que eu simplesmente adoro e é interessante comentar que, com exceção de alguns poucos casos, todo o álbum é produzido pelo próprio Neil, que, como já deu pra perceber, tem uma conexão super especial com os instrumentais. Ele assina como o adotado, e foi exatamente pelo instrumental que essa foi uma das faixas que eu mais voltei pra ouvir. Summer Nights. Uma das músicas mais enigmáticas do CD não poderia ter ninguém menos do que o McAllister, né? O Neil mais uma vez mostra a versatilidade dele em todos os sentidos, fazendo uma primeira metade que chama com tudo o verso mais indefinido do McAllister. Dois grandes artistas, um baita instrumental, translados, emoções, discursos ímpios, bounce. Já chegando ao finalzinho do álbum, esse interlúdio volta naquele lance que eu citei mais no começo sobre ele não ter vergonha da própria fragilidade. Aqui o estúdio fica perceptível, e o Neil sugere um refrão nessa faixa incompleta, e chega a ser revigorante ver que as coisas nem sempre precisam acabar da forma planejada para seguirem bonitas. Aliás, o álbum inteiro é cheio de refrão incrível. Cotidiano, irônico e desavergonhado, esse seria mais um deles. Trazemos bolacha na mochila. Trazemos bolacha na mochila. Trazemos bolacha na mochila. Acho que ia ficar maneiro. Eu não gosto dessa música. Tecnicamente ela é bem interessante, mas eu acho bem menor no que tem a dizer. Sabe aquela linha que eu citei antes? Essa música ultrapassa. Bora pra próxima. E é essa faixa que encerra o álbum. Em alguma das entrevistas que eu assisti, o Neil comenta que queria ter arrumado mais tempo para algumas coisas do álbum, chamado mais pessoas, que ele acabou saindo em um momento meio conturbado da vida dele. Mas esse álbum é especial exatamente pelo momento, e não poderia ser diferente. Em um ano em que a gente teve Eletrocardiograma, Roteiro pra Inos, Esu, Rotina do Pombo, álbuns que são memoráveis exatamente pelo quão sólidos eles são em seus conceitos, Regina marca o ano exatamente pelo quão líquido ele é. Talvez não pegue você de primeira, mas esse aspecto maleável dele vai se moldando até fazer total sentido dentro de ti.
tão momentâneo quanto indiscutivelmente clássico. Tchau, Regina. O tempo passa e o que fica é saudade, 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 saudade. Ficou faltando um abraço, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe. Meu nome é Henrique e esse foi o maior vídeo do canal até agora. Mas eu não só acho que esse álbum merecia, como é muito gratificante produzir conteúdo para um público engajado e que nos motiva tanto a seguir escrevendo, gravando e editando. A gente recebeu muitos apoiadores novos esse mês e os grupos estão sempre bem movimentados. É uma ajuda essencial para a gente seguir tocando o projeto. Começando a apoiar agora na nossa campanha de financiamento, no fim do mês já entra a confirmação e eu vou adorar receber todo mundo. E uma outra forma de nos ajudar é comprando pelos nossos links da Amazon. Dessa vez eu deixei o magnífico Lobisomem Sem Barba em um link de promoções para vocês darem uma olhada. Qualquer coisa que vocês comprarem ajuda e isso está sendo muito importante para nós e vocês também recebem um monte de desconto sem perder nada. Bom, vou parando por aqui para não deixar o vídeo maior ainda. Compartilhem, dê um trabalho imenso e cada curtida e comentário já ajudam muito. E se é novo aqui, se inscreve no canal. Forte abraço!